Você se sente ansiosa, insegura, você se sente invalidada e não aguenta mais isso. E então você decide mudar. Você decide buscar formas de sair desse lugar que você se encontra. Só que você começa a se sabotar. Você começa a colocar desculpas para não fazer tudo aquilo que precisa ser feito para te tirar do lugar aonde você está. Se identificou com essa situação que eu te falei? Se você se identificou, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar o porquê que você começa a se sabotar. Fica aqui comigo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e venha saber o porquê que isso acontece. Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Beatriz Olfato, sou psicóloga clínica e há 9 anos eu trabalho com mulheres que se sentem inseguras e ansiosas por terem se anulado uma vida toda para agradar o outro e hoje querem mudar esta realidade. E algo que eu vejo muito nessas mulheres, já aconteceu comigo em vários momentos, é eu começar a me sabotar. São essas mulheres começarem a se sabotar quando elas encontram um caminho. Elas encontram aquilo que elas precisam fazer para sair da onde elas estão. Isso acontece não de uma forma consciente, ou seja, vou começar a me sabotar porque eu encontrei este caminho. Não. A autossabotagem ela acontece como uma autoproteção do nosso cérebro. Por quê? Porque toda mudança é vista como incerta. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa mudança de forma palpável. A gente sabe aquilo que a gente quer que aconteça com aquela mudança. Só que o nosso cérebro trabalha com mudanças reais. Ele precisa de algo real para acalmar e nos ajudar. Então, quando nós falamos de parar de se anular para começar a se priorizar, o nosso cérebro automaticamente vai te puxar para crenças do tipo: cuidado, você vai desagradar, você pode ficar sozinha, você pode machucar outras pessoas ao falar um não, ao colocar limites. Então, como um funcionamento de proteção, o seu cérebro começa a te sabotar. Ele não faz isso por maldade, repito, ele faz isso como uma proteção, porque ele foi ensinado daquela forma por tanto tempo, ou seja, o tempo de vida que você tem é o tempo que ele foi ensinado a agir dessa forma. Essa é uma crença que se tem, tá? Então, se você começar a se cuidar, você vai deixar os outros. Você vai ficar arrogante. Já deve ter ouvido isso, né? Pois é. E você não quer se tornar uma pessoa arrogante, porque você não quer ser vista como chata, você não quer ficar sozinha, ou seja, você não quer que as pessoas saiam de perto de você. Dessa forma, você começa a se sabotar com pequenas ações. Então, se você colocou a atividade física como uma forma de você se priorizar, então você começa a colocar desculpa para tudo. Então, tá frio, eu não vou. Se minha amiga não vai, eu também não vou. Eu tô sem roupa, então eu não vou. E assim por diante, em qualquer tipo de atividade. Provavelmente, enquanto eu tô falando, você está percebendo que faz isso consigo mesma. Temos também, no diálogo das minhas pacientes, um medo. Um medo que é pouco falado, é um medo que dá vergonha, que é o medo de melhorar. Como assim, Psi? Medo de melhorar? Não, mas eu quero melhorar. Essa melhora, ela implica o quê? Ela implica perdas. Ela implica dor, claro, ela implica dor. Porque vai doer o movimento de você começar a falar não, ele vai doer, até isso se tornar habitual dentro de você. A melhora, ela inclui uma crença que provavelmente você já deve ter ouvido, de que a vida não é tranquila. E quando nós falamos de melhoria, implicitamente está o quê? Suas emoções tranquilas, a sua vida tranquila. Então você tem um medo desta melhoria, justamente por causa disso. Porque você cresceu
escutando que não existe uma vida tranquila. Que não existe uma pessoa que não sinta ansiedade, que não sinta tristeza, que não sinta, e aqui eu concordo, não tem. Mas não é normal da forma como é sentida nos dias de hoje. As pessoas se adaptaram ao caos. E você, para não ser a diferente, tem medo de melhorar. Justamente porque você será apontada como a diferente. Você será julgada, você será criticada. Perceba quanta coisa vem incluída no pacote de melhorar. Muitas coisas. Mexe com muitos medos. E você não quer. Por isso que você tem medo de melhorar. E é por causa desse medo que você começa a se sabotar. Sim, mas eu quero mudar. Eu quero. Querer é uma coisa. Estar disposta a pagar o preço é outra. Então, aqui é o ponto que você precisa refletir. Você está disposta a pagar o preço de melhorar? Você está disposta a pagar o preço de ser julgada, criticada, de ser vista como a diferente por não pertencer àquele grupo que aceitou a ansiedade num nível mais elevado que causa prejuízos emocionais? Se você está disposta a pagar o preço, aos poucos você vai percebendo cada vez mais os seus pontos de autossabotagem e o que eles fazem você sentir. Isso começa a ficar cada vez mais nítido dentro de você. Cada vez mais nítido. Para tudo isso acontecer, precisa fazer sentido para você o medo da melhoria. Precisa fazer sentido para você. E aqui eu vou te falar, quando você tem consciência disso, você fala, realmente eu tenho medo de melhorar. Você vai se sentir uma péssima pessoa. Péssima pessoa. Fala assim, como assim? Eu tô com medo de melhorar? Onde já se viu um negócio desse? Sim, você vai se sentir. E aqui eu te falo, não briga com você nesse momento. Se acolha, se entenda. Porque tudo isso que eu tô falando para você precisa fazer sentido para você. O que é fazer sentido para você? É você olhar para sua história e falar, realmente. Quando eu pensei em fazer tal coisa, eu senti tal coisa por causa que eu tinha medo de ser criticada. É como se você levasse um banho quando isso acontece. E a verdade cai assim, ó, em você. É por isso que você começa a se sabotar em todas as atividades que estão ligadas à sua melhoria. Porque você tem medo do que vem com essa melhoria. E eu te pergunto novamente. Eu sei que você quer, mas você está disposta a pagar o preço?